Bom, turma, no teste de rodagem, né, toda a linha TSI, essa linha 1.0, alguns 1.4 também, às vezes os clientes relatam, né, um comportamento um pouquinho esquisito da transmissão automática, né? Isso aí, pessoal, bastante gente acaba resolvendo, né, em questão de atualização de software da transmissão na própria concessionária ou quem tem o scanner original, tá? Mas assim, é uma característica da transmissão mesmo, pessoal. Eu já vi bastante relatos também de clientes que foram na concessionária para fazer a atualização, fez a atualização, mas ainda assim continua essa característica dessa transmissão, né? Às vezes, principalmente em situação de reduzida, quando está com o ar-condicionado ligado, ele dá uma reduzida um pouquinho mais brusca, né, pessoal? Mas isso aí é realmente uma característica da transmissão e não tem muito o que fazer, né? Tem que acostumar com essa maneira do carro se comportar, tá? Mas assim, o que eu sempre gosto de falar com vocês, que acaba tornando o assunto polêmico para quem tem cabeça fechada e não tão polêmico assim para quem tem cabeça aberta, né? Vocês vão entender exatamente o que eu tô querendo dizer, né? A gente tá com essa T-Cross aqui, né? Motor 1.0, versão Comfortline, porém, né? Já com esse painel digital lindo, né? Versão bem bacana mesmo. E assim, pessoal, o cliente viajou mais de 100 km, né? Para fazer o serviço com a gente aqui através do YouTube, né? Ele conheceu a gente através do YouTube. E é um prestígio muito, muito grande, pessoal, quando a pessoa se dispõe a vir de um lugar que é o foco, né? De reparador, de trocador de fluido da transmissão, que é São Paulo capital, né? Então o cliente saiu de lá para vir fazer o serviço com a gente porque gostou, né, da explicação, ele viu o vídeo e gostou, enfim, ele gostou e veio até aqui, né? A gente está realizando o teste de rodagem, né, pessoal? A gente sempre prioriza por fazer o teste com o carro frio e com o carro quente também, né? Porque o carro ele muda o comportamento quando ele está frio e quando está quente. Por quê? Porque o fluido ele se expande, né? Ele aumenta seu volume conforme sobe a temperatura, né? Então ele muda sua característica principalmente por causa disso, tá? E também a gente testa tanto na cidade quanto na rodovia, tá? Pra gente ter um parâmetro bem legal. Assim, o cliente ele falou que ele mora em ambiente urbano, né? Na cidade capital, igual eu tava falando pra vocês. E geralmente esse é o ambiente mais estressante possível, tá? O carro está com um pouquinho mais de 100 mil quilômetros, ele relatou que nunca fez a troca do fluido. E a gente vai analisar nas outras etapas, tá? Como que tá a situação da transmissão. Tem bastante gente que acaba falando, eu vou seguir o que a concessionária está me passando, né? Eu não vou fazer a troca porque a concessionária, que é a responsável, né, pela montadora, se eles estão me falando é porque não preciso, isso aí é balela, né? Quem fala que precisa fazer a troca do fluido da transmissão está forçando o serviço, e não é bem assim, né, pessoal? Muita gente confunde o termo long life, né, que é o termo do fluido da transmissão automática, com full life, né? O fluido ele tem essa característica de ser realmente um fluido que suporta muito mais quilometragem, tempo e tudo mais em relação a um óleo de motor, porém ele não tem a vida eterna, pessoal. O que vai acabar acontecendo, né, se você acabar indo na ignorância, não pesquisar certinho, não se informar, você futuramente vai perder a sua transmissão, ou às vezes até você não perde, né, mas a transmissão acaba ficando com um comportamento estranho, começa a demorar para fazer a troca de marcha, né, às vezes apresenta uma trepidação, algum tranquinho. E assim, tudo isso podia ser evitado, né, simplesmente fazendo a troca preventiva do fluido. Assim como se faz a troca preventiva, né, do motor, né, pessoal? O que muitas pessoas não conhecem, né, não raciocinam, é que a gente tá num trópico diferente, né? A própria Porsche, pessoal, do Rio de Janeiro, vocês podem até dar uma pesquisadinha no Instagram deles. Eles falam, né, essa questão de tropicalismo, né? Eles têm 3 tipos de ambientes diferentes e o tempo, né, de troca e a quilometragem são diferentes para esses 3 climas diferentes, né? Então tem o clima muito frio, né, o clima ameno e o clima mais quente, que geralmente é o nosso, né? Pensa numa situação de Dubai, por exemplo, né? Como que a manutenção não tem que ser totalmente readequada, né? Enfim,
Pensem direitinho, pessoal, antes de sair comentando alguma coisa. Assistam mais vídeos, né? Pesquisem quem realmente gosta dessa área, se interessam, antes de sair falando, né? Seguindo o que só um lugar fala, né? Porque assim, eu queria de verdade ir numa concessionária que fala que não precisa fazer a troca do fluido e debater com ele, pessoal. Eu queria, se possível, até fazer um vídeo, né? Mas geralmente o pessoal se nega a fazer esse tipo de gravação. Mas seria bem interessante se alguma concessionária, alguma montadora que está assistindo esse vídeo, inclusive, me convidasse para fazer um debate, uma conversa, para entender por que eles não querem e não recomendam a troca do fluido. Só para fechar esse primeiro assunto, né, para vocês terem uma noção, pessoal, se a gente pegar o manual do Cruze dos Estados Unidos e pegar o manual do Cruze do Brasil, são manuais diferentes. Porém, o veículo é exatamente o mesmo, pessoal, não muda nada. Motor, transmissão, é tudo igual. E assim, o Cruze dos Estados Unidos recomenda a troca do fluido a cada 72 mil quilômetros. Só que assim, o ambiente que eles estão totalmente diferente do nosso, né? As rodovias são muito melhores, geralmente eles não pegam muito situação de trânsito, né? Salvo Nova York e tudo mais. O clima é muito mais frio, né? Então muda bastante questões, né? A gente sempre está em situação de trânsito, clima mais quente, enfim, não dá muito para comparar. E aí vocês me expliquem, né? Por que, pessoal, lá recomenda a troca e aqui não recomenda a troca, né? Os Estados Unidos é o mercado mais antigo e o mercado mais maduro em relação à transmissão automática no mundo inteiro, né? Foi o primeiro lugar aí a desenvolver a transmissão automática, né? Se eu não me engano, em 1954, por 2 brasileiros, né? Só que lá que foi aprimorado o projeto, né? Então, assim, é um mercado muito antigo, eles entendem a real necessidade da troca do fluido e não ficam com esse pensamento um pouquinho mais fechado, tá? Enfim, a gente vai para a segunda etapa, a gente vai analisar a parte eletrônica desse carro aqui para ver se não tem nenhuma avaria relacionada a essa questão. Olha lá, pessoal, o scanner ele tá fazendo a varredura em todos os módulos, né? Tem alguns modelinhos de scanner que tem que entrar módulo por módulo, né? E a vantagem desse aqui, né, do Autel, é que a gente já consegue visualizar tudo que tá com defeito, né? Então ele faz uma varredura, né? Identifica se tem alguma falha que está ativa, se alguma falha que está só na memória, né? Alguma falha esporádica e tudo mais. Então aqui, ó, ele encontrou 4 falhas no motor e a gente vai entrar módulo por módulo para identificar se é alguma coisa que pode comprometer a transmissão e o nosso serviço, tá? Por que eu tô falando isso, pessoal? Às vezes, né, a gente deixa de fazer esse procedimento e às vezes tem uma falha ativa na transmissão ou alguma falha na ABS. Por exemplo, o ABS ele trabalha fazendo a leitura da velocidade da roda, né? Então, se o carro não está entendendo que velocidade que está, ele não vai fazer as mudanças de marcha corretamente, né? Porque tudo é programável lá, né? Tem a questão de torque, velocidade, e aí dentro disso a transmissão vai fazendo a mudança da marcha, tá? Na parte do motor também é muito importante analisar, porque às vezes tem alguma falha, né, de ignição, alguma falha na parte da injeção, de maneira geral. E isso também interfere no comportamento da transmissão. Não interfere na questão do nosso serviço em si, mas interfere no funcionamento. Às vezes um carro desse, por exemplo, 3 cilindros turbo, né? Tá com um cilindro avariado. Então imagina como que vai ficar, né? O comportamento do carro. Logo, a transmissão também vai sentir essa questão desse comportamento estranho, tá, pessoal? Então a gente tem que olhar módulo por módulo para ver se tá tudo certinho. Se não tem nenhuma falha, por exemplo, no conversor de torque, válvulas, solenoides e tudo mais, né? Então aqui a gente já encontrou algumas falhinhas e a gente vai identificar se é alguma coisa que vai comprometer o serviço, tá? Agora, pessoal, vou falar para vocês um assunto que eu vou me estender um pouquinho mais, né? Mas para vocês terem noção de várias outras coisas que eu vou tentar explicar aqui para vocês da maneira mais simples possível, tá? A gente está com a amostrinha do fluido, né? Percebam a coloração, pessoal, como que tá bem escuro mesmo, né? E assim, o fluido ele apresenta a translucidez, ele não tá com cheiro de queimado, né? E ele tá com um aspecto bacana em questão de viscosidade e tudo mais, né? Ele tá bem ok, porque realmente o cliente falou que anda bastante estrada. Se tivesse rodando em situação de trânsito intenso, provavelmente já não ia dar mais para fazer a troca do fluido, né? E agora eu vou explicar para vocês
o que geralmente muda, pessoal, de um orçamento para o outro, né? O próprio cliente estava relatando que em alguns lugares, né, onde ele fez o orçamento, o pessoal fala que não precisa fazer a troca do filtro, pessoal. Olha o absurdo. Eles falaram, né, que a própria máquina faz a limpeza do filtro. Ou seja, o cara só quer fazer o filé, pessoal. Quer engatar a máquina, fazer a troca do fluido e mandar o cliente embora, né? O serviço mais detalhado, né, de desmontar ali o cárter, fazer a troca do filtro, fazer a limpeza, a pessoa não quer fazer. E às vezes, pessoal, a comparação de orçamento, às vezes a pessoa não é transparente, não explica para você o serviço que deve ser feito da maneira correta. Por exemplo, aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente tem o fluido da Titan, né? Fuchs, perdão, Titan TF 4400, né? Esse fluido é recomendado para utilizar nessa transmissão, para vocês terem uma noção. Porém, o cliente optou pelo fluido da FEB, que se vocês comparar a embalagem com o óleo original, vocês vão ver que é a mesma embalagem, porque o fluido é o mesmo, pessoal. Então vocês vão utilizar aqui tanto o fluido Fuchs Titan ATF 4400 ou o FEB 29934, que ambos têm a especificação da Volkswagen exigida G055025, tá? Eu não recomendo vocês utilizar outro fluido, tá? Somente esses dois, ou o original, mas aí assim, o original acho que não vale a pena, porque vocês vão pagar mais pelo embleminha da Volkswagen do que pelo próprio fluido em si. Agora sim, o fluido, pessoal, por isso que eu gosto de trabalhar com fluidos específicos, né? O fluido, além de várias outras características, né? Uma delas é a questão do coeficiente de atrito, né? Se o fluido não tiver o coeficiente de atrito correto, pessoal, ele não vai ter a questão da aplicação da marcha corretamente. E uma outra coisa que a maioria das pessoas não sabem, né? O fluido, ele tem que entrar numa incidência de 15 graus, né? Numa angulação de 15 graus. E ao longo do tempo ele vai perdendo um pouquinho essas características, né? E o fluido, vocês percebam as ranhuras aqui, a partir do momento que ele vai aumentando a sua angulação de entrada aqui no disco, né, tanto de freio quanto de embreagem, ele não vai fazendo o acoplamento mais correto, né? Ele vai, por exemplo, só para vocês terem uma noção da forma prática como que funciona. Tem um disco de embreagem aqui e tem um outro aqui, pessoal. Esse disco X, ele está numa velocidade, por exemplo, de 20 km por hora. Um exemplo bem burro, tá? Mas só para vocês entenderem. E esse aqui está 30 km por hora. Os dois, para igualar a velocidade, eles têm que ocorrer uma leve patinação, né? Então vai ter uma leve patinação e depois, né, vai ter o acoplamento pela função de atrito, tá? Então assim, ao longo do tempo, ele vai perdendo essa característica e aí onde o carro começa a trepidar, o carro começa a patinar e etc, né? E isso aqui, pessoal, se vocês não sabem, né, isso aqui é um material de atrito do disco, né? Então como ele está banhado em óleo, esse material de atrito começa a perder e vai indo para o óleo, né? Isso aqui é um dos fatores que acaba fazendo o óleo escurecer e a questão da temperatura também. E assim, por isso que é muito importante o fluido ter translucidez, porque a partir do momento que ele não tem translucidez, ele está opaco, significa que ele tem muito material de atrito suspenso, pessoal. Então, por ali a gente consegue interpretar, né, se tem muito material de atrito no disco, né? Porque se tem muito material de atrito no fluido, tem pouco aqui no disco. Significa que, provavelmente, se a gente fizer a troca do fluido, o carro às vezes não sai nem do lugar, não consegue fazer a questão do acoplamento justamente pela falta de atrito, né, pessoal? Então, assim, tem que fazer uma análise com um profissional qualificado, tá? Aqui a gente tem comparação do fluido novo, né, vermelhinho. Esse é um vermelho mais escuro, né, tanto o Fuchs quanto o FEB. E a gente vai utilizar 10 litros, né, para fazer a troca completa, tá? Tem muita gente que acaba me perguntando, Lucas, mas por que você usa uma quantidade maior? Primeiro, pessoal, porque no meio do processo ocorre uma perda normal, tá? E geralmente o fluido da transmissão tá um pouquinho fora do nível, né? Algumas pessoas me perguntam aí, Lucas, mas o fluido não vem com enchimento de fábrica, certo? Vem certo. Mas às vezes, pessoal, em algum momento da vida útil do carro, principalmente carro com 100 mil quilômetros, pode ter ocorrido uma perda ali. E a gente não tem como saber isso sem fazer o procedimento de nível. Então a gente utiliza um pouquinho a mais, vocês vão entender no final, para justamente a gente fazer essa questão da correção de nível, tá? E a máquina que a gente vai utilizar para fazer a troca, tá? A máquina da Woft, para a gente fazer a troca completa de maneira segura
vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, tá? Então assim, o carro passou na avaliação, né? Teste de rodagem, parte eletrônica e amostra do fluido também, tá? Aqui temos a visão inferior, né, da transmissão automática, onde a gente tem acesso ao filtro, pessoal. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Olha lá dentro do filtro como que tá a situação, né? E assim, faz sentido, pessoal, o técnico fazer a troca do fluido e não fazer a troca do filtro, falando que a máquina tira essa sujeira? É impossível, né? Pelo amor de Deus, pessoal, não vamos ouvir essas besteiras e ficar quieto, né? Aqui também, pessoal, vocês vão ver, a gente vai fazer uma limpezinha aqui, vocês vão ver a diferença de cor, tá? A máquina também não tem como fazer essa limpeza, pessoal. O fluido, né, ele tem a capacidade de detergência, né, que ele faz uma limpeza na parte interna da transmissão, mas assim, ela não é um solvente, né? O fluido não é um solvente e não tem como limpar 100%. Por isso que sempre tem que fazer a troca preventiva para sempre manter limpo, né? E não deixar sujar e chegar nesse tipo de situação. Porque assim, a partir do momento que o fluido também vai acumulando sujeira, pessoal, ele vai aumentando a sua viscosidade, né? Ele vai ficando um fluido, entre aspas, mais grosso, né? E a partir do momento que ele fica um pouquinho mais espesso, ele flui com mais dificuldade, né? Então a marcha demora um pouquinho mais de tempo para ser aplicada, né? Fica aquele leve desconforto. Em algumas situações, um pouquinho mais difícil, mas acontece, né? Pode ocorrer até a questão de mau funcionamento na questão da parte do corpo de válvulas, né? Lá dentro do corpo de válvulas, pessoal, tem lugares que são milimetricamente calculados com a questão da viscosidade do fluido. Então, se o fluido vai aumentando seu espessamento, né, sua viscosidade, consequentemente ele não vai passar mais onde esses lugares estão projetados, tá? Então assim, agora a gente vai fazer a remoção do filtro. Cuidado que aqui, quando a gente retira o filtro, né, sempre cai um pouquinho mais de fluido. E vamos fazer uma limpeza aqui na parte de baixo. Aqui temos o cárter, né, da transmissão. Vou colocar aqui para vocês visualizarem, né? E a gente também tem os ímãs, né, pessoal, que faz a captação de limalha, de parte metálica da transmissão, né? Vocês percebam que ele até fez um deslocamento aqui para o lado, né? O movimento do carro normal, né? E aqui é o lugarzinho dele. Então assim, pessoal, não tem como fazer a troca de máquina com a máquina e fazer a limpeza desses ímãs, né? Até uma limpeza manual é mais difícil de fazer. Então assim, a gente vai limpar aqui, eu vou mostrar para vocês e, né, vão raciocinando aí, acompanhando o raciocínio que a gente vai passando para vocês. Ó, pessoal, a gente tá com o filtro em mãos aqui agora e olha lá como que tá a questão de sujeira, né, pessoal? Toda sujeira, né, que os ímãs não conseguem reter, vem aqui pro filtro, né, e fica acumulado. Então assim, tem o risco de saturação do filtro, né? Ele vai chegar num momento aí de vai ter tanta sujeira que não vai conseguir mais suportar. E aí vai até impedir a passagem de fluido, né? E aqui o filtrinho novo, né? Tomem muito cuidado, pessoal, porque tem alguns modelos, geralmente na linha do Polo e Virtus, né? Que tem um filtro que ele é totalmente rente aqui, né? Ele não tem esse bocalzinho. E aí se vocês colocar esse filtro aqui, ele vai encostar lá no fundo do cárter e não vai fazer a sucção de óleo. Toma muito cuidado, tá? Então tem um outro modelinho, porém a Vega não fabrica. Assim, questão de qualidade, pessoal, Vega nunca me deu problema. Não sou defensor de marca nenhum, não tenho bandeirinha de marca nenhum. Eu fiz a encomenda da Hengst, mas olha para vocês verem como que é a questão de dificuldade de peças aqui no Brasil, né? Filtro da Hengst, ele já vem inclusive até com a junta, né? Mas assim, não tem necessidade de trocar a junta, a não ser que ela já esteja totalmente ressecada, né? Esteja danificada e tudo mais. Mas não tem necessidade de trocar a junta, mas ele já vem a junta. E eu fiz o pedido, fiz a encomenda faz 2 meses e ainda não chegou o filtro, tá, pessoal? Fiz um pedido de uma caixa de filtros, justamente porque tem uma boa saída aqui, esses carros aqui. E não chegou, tá? Então é meio complicado, né? As pessoas... Ah, por que você não coloca filtro original? O filtro original é R$1.200. Por que você não coloca outro filtro? Não tem, pessoal. Então assim, o que mais tem disponibilidade e nunca me deu problema é a Vega, tá? Aqui o cárter já tá totalmente limpo, né? Os ímãs totalmente limpos também. E aqui o detalhinho da junta que eu tava explicando para vocês, né? Que ela tem a resiliência ainda, tá com uma boa resiliência. E a gente vai aplicar e não vai dar problema nenhum, tá? Agora um detalhinho só para vocês entenderem como funciona de maneira mais didática a questão do nível, tá? Aqui a gente tem um tubinho de nível que vai rosqueado aqui nesse local, tá?
E aqui funciona assim, pessoal, lá dentro do cárter, né, vamos supor que o cárter tá aqui e esse aqui seja o tubinho de nível. Se ele tiver, né, aqui rente com o cárter e tiver nível fluido acima, né, lógico, tem toda uma temperatura, o carro funcionando e tudo mais, mas assim, o fluido ele vai caindo até nivelar e ficar rente com o tubo. Se ele tiver abaixo, a gente tem que colocar mais fluido, né, para justamente ele chegar aqui em cima e fazer aquele mesmo procedimento que eu estava explicando. Aqui, pessoal, é o que seria a troca parcial. Sai exatamente 3 litros, tá? Numa troca parcial, retirando aqui os 2 tubinhos, né? O primeiro bujãozinho, na verdade, o tubinho, e aí sai 3 litros, tá? Capacidade total da transmissão, 7 litros. Então, numa troca parcial, pessoal, que eu não recomendo, né? Sairia apenas 40% aproximadamente de fluido. E assim, colocando o fluido novo, né? Só 3 litros com o restante que está lá, que são 4 litros, vai ter uma contaminação muito grande. Então o processo em si não é tão eficiente e você acaba gastando dinheiro da maneira errada, tá? Então assim, sai muito mais barato, né? Se você for analisar pela complexidade do serviço e o serviço correto, fazer a troca total do fluido, que aí você vai obter um resultado muito mais bacana. Olha lá, pessoal, então só para vocês entenderem aqui, né? Aqui a gente está com essa parte inferior do cárter totalmente suja e a gente vai aplicar um produto de secagem rápida, tá? Descarbonizante da Wurth, que ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Descarbonizante da Wurth, tá? Produto alemão bem top. E aqui, ó, percebam o detalhe, ó. Olha lá a diferença, pessoal, tá vendo, ó? Então esse serviço aqui a gente vai fazer no cárter inteirinho. E assim, não tem como, igual eu tava explicando para vocês, fazer a troca somente com a máquina, não desmontar aqui, não fazer toda essa limpeza fazendo daquela maneira, né? Porque esse produto aqui é um solvente, né? Então ele realmente vai fazer toda a limpeza. Então por isso que a gente tem que desmontar, fazer a troca do filtro, né? E fazer toda essa limpeza para fazer um serviço mais completo, né? Olha lá ó, como fica, tá vendo? Ó? Isso aqui não tem problema nenhum, tá, pessoal? A gente vai passar depois também um limpa contato, porque ele faz uma secagem também bem bacana, tá? Ó, pessoal, algumas pessoas me perguntam, né? É uma pessoa ou outra, né? Onde fica a conexão da máquina. Eu vou tentar mostrar para vocês, até para mostrar meio complicado, porque o acesso é bem apertado, pessoal, ó. É ali em cima, ó. Aquele carinha ali, ó, tá vendo? Até desfocou aí, mas é esse carinha. Ele é o trocador de calor, né? E a gente tem a flange adaptadora, e aí a gente tem que retirar o trocador de calor, né? E colocar a flange, tá? É esse carinha aqui, ó. Tá bom? Então, para quem pergunta, tira ali, um acesso bem difícil mesmo. Algumas pessoas preferem fazer por cima, algumas por baixo. Eu particularmente acho melhor por baixo, né? Mas tem que tirar o trocador de calor para fazer a conexão com a máquina, tá? Ó, pessoal, então vocês lembram, né, que lá no balde tinha 3 litros. Então a gente abasteceu a máquina aqui com 10 litros, né? E configuramos para adicionar o óleo novo, né? Com 3 litros. Então a gente vai dar o start aqui. O óleo novo já está entrando dentro da transmissão, né? E a gente vai fazer a troca do restante que falta aqui, que no caso são 7 litros, tá? A gente tem que fazer isso porque na hora que funcionar a transmissão não puxa ar, né? Não trabalha sem fluido. Então justamente a gente está fazendo esse procedimento para evitar de dar algum probleminha na hora de ligar, tá? Então vamos lá, pessoal, a gente iniciou o procedimento, né? Aqui a máquina já está fazendo a captação do fluido velho, né? E aqui ao mesmo tempo ela já está mandando fluido novo, né? É um processo simultâneo bem bacana, né? A gente configurou aqui 6,5 litros, né? E a gente vai deixar meio litrinho para a gente fazer o procedimento de nível, né? Olha a coloração do óleo velho, pessoal, bem escuro mesmo, né? Isso aqui no final vocês vão poder perceber lá no procedimento de nível, né? Que o fluido vai sair bem mais vermelhinho. E assim, é o que eu sempre falo, né, pessoal? O fluido ele não vai sair 100% vermelho, por quê? Né? Até por aquela questão que eu estava explicando para vocês, que ele faz até uma limpeza, né, na parte interna da transmissão. Então, querendo ou não, ele absorve um pouquinho da sujeira, das partes que a gente não consegue acessar, né? Mas o próprio procedimento da troca em si, ele acessa, né? Então ele vai, né, sempre captando um pouquinho dessa sujeira e ele fica acumulado. Mas não significa que o óleo não foi trocado, tá? Vocês vão perceber lá no final que ele está totalmente translúcido e vocês vão poder observar a diferença do antes e depois, tá? Eu acho que eu esqueci, pessoal, de mostrar para vocês o procedimento de drenagem do fluido, né?
Ali a gente sempre mostra, né? Tem até outros vídeos, outros carros aí, de Polo, de Virtus e tudo mais, de a gente fazendo a drenagem, mas assim, é super simples, tá? Tem um bujãozinho lá, Allen 5, vocês vão retirar ele. E depois dentro, tem com a mesma chave Allen 5, vocês vão retirar aquele tubinho de nível, tá? E aí vocês vão conseguir retirar a quantidade maior de óleo. Eu tô falando com um pouquinho de velocidade aí, porque a gente tá com bastante carro para atender ainda, né? Tem bastante carro que vai vir fazer a troca ainda hoje. Vai vir um Nissan Livina e um Jeep Compass também. E a gente precisa acelerar o procedimento, tá? Mas aqui vocês percebam, né? O procedimento em si desse carro é um pouquinho mais demorado, né? Porque as passagens são um pouquinho menor, então consequentemente o fluxo é menor. Mas em vista de uma troca parcial, o procedimento é muito mais rápido, tá? E muito mais eficiente também, pessoal. Olha que bacana. Esses motorzinhos 1.0 TSI faz milagre, né? O bichinho tem uma força, né? Um SUV aí compacto, né? Com motor 1.0 TSI, atrelado à transmissão Aisin, né? De 6 velocidades. Faz milagre. Esse carro é bem forte de andar mesmo. E a versão 1.4 é mais top ainda, né? Motor 250 TSI, com 25 kg de torque. É bem interessante, né, pessoal? E olha aí, ó. Procedimento bem top, né? Aqui vocês percebam que vai aumentando esse volume, que aqui tem um reservatório de fluido usado, né, desse lado aqui, que vai fazendo a captação de fluido. E aqui, né, ao mesmo tempo que vai baixando, é o fluido novo que tá entrando na transmissão, tá, pessoal? Então, assim, é um procedimento muito mais eficaz de troca. E um detalhe bem importante, né, que algumas pessoas acabam não sendo tão transparentes com vocês também, né? As pessoas falam, o legal de fazer a troca do fluido com a máquina é porque os óleos não se misturam. Não existe isso, pessoal, pelo amor de Deus, né? Os fluidos não são sólidos, então somente se fosse sólido, né, não teria a mistura entre os dois, né? Porque aí o fluido novo ia empurrando o fluido velho, só que, né, em teoria ele seria sólido, né? Então aqui, como são líquidos, né, sempre ocorre mistura, mas muito menor, tá? Então aqui, ó, 3 minutos e 30, já terminou o procedimento. E agora a gente vai preparar o carro para fazer a aferição de nível. Ó, pessoal, então vou mostrar para vocês aqui o procedimento de nível, né? Esse aqui é o bujãozinho que a gente vai ter que retirar. A temperatura está exatamente a 45 graus, né? Vocês podem aferir aí o nível entre 35 e 45 graus, tá exatamente 45. E a gente vai ver, né? Se vazar, a gente tem que deixar vazar até nivelar, igual eu estava explicando para vocês nas etapas anteriores. Se não vazar, a gente tem que colocar mais fluido, né? E aqui a gente vai poder observar a coloração do fluido também, né? Olha aí como que tá, ó. Bem vermelhinho, né, pessoal? Ó, totalmente translúcido, né? Igual eu falei pra vocês, o fluido ainda, ele acaba absorvendo um pouquinho da sujeira interna da transmissão, mas vocês percebem que tá totalmente vermelho, né? Que é o mais importante. Então a gente vai finalizando o vídeo dessa forma. Espero ter ajudado vocês aí, porque eu sempre falo, né, que o intuito do canal é ajudar vocês, a vocês não caírem em pegadinhas, vocês entenderem a real necessidade da troca do fluido e, mais do que isso, né, vocês poderem visualizar um procedimento feito da forma correta, do começo até o fim, da forma mais detalhada possível, tá, pessoal? Então aqui, ó, T-Cross, né, com mais 100 mil quilômetros, na verdade, né? A gente também fez aqui a limpezinha do cofre do motor. Acabamos de finalizar também a aspiração interna do carro. E aqui, né, quantidade total de fluido que foi trocada, né? Exatamente 10 litros, pessoal. E olha a coloração, né? Aqui, ó, os frasquinhos, né? A gente sempre deixa aqui para mostrar para o cliente, né? E também o filtro velho tá aqui dentro também para mostrar para o cliente, tá? Então é isso aí. Quem puder se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhar, já vai ajudar bastante. Falou!